Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito prazer, me chamo Gilmar Batista. Você está no canal O Detrator. E hoje nós iremos falar sobre duas crises, né? Aliás, na verdade, a iminência de uma possível nova crise mundial e uma crise que faz parte de um passado não tão distante assim, né? Que foi a crise que originou a quebra de um dos bancos mais tradicionais dos Estados Unidos, o Lehman Brothers. Se você não conhece, eu vou te explicar tudo hoje de maneira detalhada, né? E explicar o porquê que essa crise foi gerada e as consequências que ela teve para o mercado mundial e também para o nosso país, né? E cara, em 2008, essa crise ela foi gerada, né, por conta dos problemas econômicos que a maior potência mundial estava passando naquela época. Então você tinha os Estados Unidos, que a gente conhece como um país que exporta mais do que importa, só que na verdade nessa época as coisas estavam meio invertidas, né? O país estava importando mais do que exportando, então a balança comercial estava bem desequilibrada, e fora também os gastos com duas frentes em guerra, né? Uma contra o Iraque e outra contra o Afeganistão, que no final das contas a gente sabe como se deu aí a guerra contra o Afeganistão, né? Recentemente a gente está acompanhando. A gente viu que os Estados Unidos saíram com o rabinho entre as pernas, devolvendo praticamente o poder novamente aos talibãs. Ou seja, acabou sendo algo extremamente desastroso para os norte-americanos, vergonhoso, né? Que acabou resultando em praticamente nada. Juntando essas duas situações, o país já estava muito bem, né, das pernas. Aí acontece que, claro, acabou precisando recorrer a uma ajudinha da China e da Inglaterra, que injetaram dinheiro nos Estados Unidos, e os caras, ao invés de parar e falar, não, peraí, vamos pegar esse dinheirinho aqui, vamos colocar a casa em ordem, né? Não, simplesmente disponibilizaram esse dinheiro para incentivar o consumo. Então os bancos eles começaram a oferecer mais créditos a juros baixos. Durante esse período a gente viu, né, o crescimento de uma das modalidades mais conhecidas nos Estados Unidos, que é a hipoteca, né? A hipoteca ela consiste basicamente em quê? Bom, eu vou lá, eu adquiro o empréstimo e ofereço o meu imóvel como uma forma de garantia. Só que o problema não eram esses créditos serem disponibilizados a juros baixos. O problema era a quem esses créditos eles eram oferecidos. Inclusive estavam sendo oferecidos a aqueles considerados clientes de risco. Quem são esses clientes de risco? São aquelas pessoas que não têm condições de pagar pelo empréstimo adquirido, cara. Como, por exemplo, desempregados, pessoas que não tinham como comprovar renda. E todo mundo era só chegar lá no banco, né, apresentar o documento, adquirir o empréstimo, beleza, ficava por isso mesmo, né? Havia um risco muito alto do banco não reaver aquele dinheiro, mas está tudo bem, tranquilo, né? Só que não estava nada bem. As pessoas começaram a comprar mais imóveis, principalmente comprar imóveis para revender esses imóveis a preço mais caro, ou seja, comprava um imóvel a 100 mil para revender a 200 mil e revendia. Isso acontecia por conta dessa facilidade que os bancos estavam oferecendo. Só que, claro, obviamente veio gerando uma valorização do setor imobiliário, nossa, estava tudo bem, tudo uma maravilha, só que não, né? A gente estava vendo o crescimento de uma bolha que iria explodir a qualquer momento. E foi exatamente o que aconteceu quando os bancos eles aumentaram os juros. Ah, papai, aí o negócio começou a feder, né? Por quê? Quem queria vender o imóvel comprado, né, que havia comprado o imóvel a 100 mil e queria revender a 200 mil, não estava mais conseguindo. Porque a pessoa que iria comprar ia até o banco para ver se conseguia obter esse crédito, e quando ele via que o juros estava alto, ele falava, não, peraí, agora não estou afim, não quero, vamos deixar para depois, né? E aí quem havia comprado viu o valor do seu bem desvalorizar a tal ponto, né, que eles não conseguiam sequer cobrir o valor que eles tinham comprado inicialmente. Ou seja, às vezes tinham que vender abaixo dos 100 mil que eles haviam comprado para ver se conseguia revender e pagar então os juros. E cara, as pessoas começaram a ver que não tinha mais. Então as pessoas começaram a falar, pô, sabe, com esses juros altos, então as pessoas não conseguiam mais pagar aquele empréstimo, né? As pessoas começaram a falar, não, quer saber, eu não vou mais pagar isso aí, vamos deixar para lá.
E foi exatamente o que aconteceu. Então os bancos eles não começaram a reaver esse dinheiro. Os bancos, não sei se você sabe, mas a maior parcela do lucro dos bancos advém justamente desses empréstimos, né? Desses juros. Então, sem dinheiro entrando nos bancos, eles não conseguiam sequer pagar as dívidas básicas. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o Lehman Brothers. E tá, aí você me pergunta, mas como é que a quebra de um banco acabou ocasionando, né, todo esse ciclo, né, que acabou afetando outros mercados internacionais? Naquela época, os bancos eles haviam emitido títulos com valores hipotecários, né, e óbvio, né, esses títulos naquela época estavam bem valorizados por conta da valorização do setor. Só que com o estouro da bolha, né, esses títulos eles começaram a perder valor e vários investidores nacionais e internacionais começaram a ser afetados. Fora que também nós tivemos um outro problema seríssimo, né, que foi o fato do governo norte-americano se recusar a prestar um auxílio, uma ajuda aos bancos. Eles não quiseram injetar dinheiro, principalmente no Lehman Brothers, e isso causou uma indignação nos investidores, né? Como tinha muita gente com investimento em bancos, várias pessoas de maneira generalizada foram efetuando saques. Os bancos eles não conseguiram cobrir tantos saques, isso gerou uma crise em cadeia mundial, né? Aí como é que isso acabou afetando o Brasil? Bom, a expectativa na época era de que, sem crédito internacional, isso faria com que o valor das mercadorias aumentasse, né? A taxa de juros também, o dólar também, né? Então a expectativa é de que isso gerasse um aumento na inflação e o país fosse diretamente afetado, né? Só que os governos Lula e Dilma, né, eles fizeram o contrário, né? Houve uma redução na taxa básica de juros e também a redução da alíquota de alguns impostos, como por exemplo IPI, né? Isso já no governo Dilma. E cara, por incrível que pareça, né, o Brasil ele acabou sendo um dos países menos afetados por essa crise, né? Claro, pelo menos a curto prazo, né? A longo prazo a gente foi vendo os efeitos que até então não foram nada benéficos, né? E bom, cara, novamente o mundo em pleno 2021 está vivenciando, né, de forma temerosa sobre a possibilidade de viver uma nova crise mundial, né? Isso tudo graças a uma possível crise que pode ser gerada pela falência de uma das maiores, na verdade a segunda maior empresa do setor imobiliário na China, né, que é a Evergrande. E cara, acontece que a China ela começou a investir na sua própria bolha imobiliária, né? Como sempre oferecendo créditos a juros baixos. E claro, a gente tem que entender que essa é uma ferramenta que mobiliza o setor, né? É uma das ferramentas, na verdade. Porém, para mim não foi a mais importante, né? O que fez a Evergrande gerar, né, essa dívida bilionária de 300 bilhões de dólares, para mim foi o fato dela diversificar os seus investimentos em vários setores cujo qual ela não tinha a menor experiência, o menor conhecimento. Se você for pegar, ela não atua apenas no setor imobiliário, né? Ela atua também no setor, na área da saúde, ela atua também no setor automobilístico, ela trabalha com parques temáticos, ela até então investia também em um clube de futebol, né, que era o Guangzhou, por isso que você tinha lá o Guangzhou Evergrande. Até então você via uma China, né, que investia bastante, principalmente nessa área, né, na área do futebol, era uma indústria muito, muito rica, né, inclusive eles traziam jogadores de fora, né, que atuavam na Europa, preços milionários para atuar no seu futebol. E a gente via um crescimento da China de maneira próspera, né? Só que aqui a gente tem um porém, né? O próprio governo chinês ele incentiva essa política de risco, ele incentiva essa política de endividamento, né? Permitindo que várias empresas se endividem até mais do que o permitido, né? E para mim esse foi um dos principais pontos que fez com que a Guangzhou ela criasse essa dívida bilionária, né? Fora também que no ano passado, né, o governo ele
fez um arroxo monetário, né? Fez um aperto monetário ali e também ele reforçou, elevou ali, né, a sua regulação no setor. Porque na verdade, cara, a China, como é um governo bastante intervencionista, né? Porque a China falou o seguinte, olha, o setor imobiliário, na verdade, ele tem de servir de incentivo à moradia, né? E a moradia, ela é uma política social. E acontece que com a regulagem do setor de uma maneira mais firme, né, ele quis dizer o quê? Olha, o setor imobiliário não é para servir de especulação. Isso afetou demais também a Guangzhou, porque a Guangzhou, olha, Guangzhou é o time, né? A Evergrande tinha como principais clientes, né, pessoas de alto poder aquisitivo. Porém, você me pergunta, você acha que isso pode gerar uma crise mundial como a de 2008? Eu sinceramente falo para vocês, eu acredito que com relação à Evergrande não, porque vai ser uma queda controlada, diferentemente da de 2008, que foi feita de maneira descontrolada, né? Aqui a gente vai ter um governo que vai intervir, né, para promover essa queda. E por mais, não adianta, cara, eu acho que a Evergrande vai falir sim, por mais que o governo injete dinheiro, a dívida ela é monstruosa, não tem como você quitar essa. Porém, a gente vê um governo que já está se mobilizando juntamente com outros agentes econômicos para poder reduzir os efeitos, né, os impactos que isso pode vir a causar a investidores, também a outros mercados, né? Como por exemplo o fato do governo ter se reunido com alguns bancos locais para poder evitar o calote, né, da rolagem da dívida, que já é um bom começo, né? Porém, como eu falei para vocês, não tem como o governo controlar a falência da Evergrande, mas tem como o governo controlar, né, os efeitos dessa possível crise, né? Preocupa mais essa série de blackouts que a China vem passando, né? Isso vem proporcionando uma redução na produção, inclusive muitas indústrias estão fechando suas portas porque estão tendo prejuízos, cara, não tem como, né? Você sabe que uma indústria ela trabalha 24 horas produzindo, né? E para você ver como o negócio lá tá sério, muito sério, né? A China tem 31 províncias, das 31, 20 estão tendo que passar por esse corte de energia. E por que isso está acontecendo? Cara, a China é um país cujo qual 56% da sua produção de energia elétrica ela advém do carvão. Pois é, o carvão ele está tendo uma grande demanda, está chegando o inverno na China, então há um aumento na demanda do carvão, né? E isso vem gerar também um aumento no consumo. O governo não quer passar esse aumento para o consumidor, está tentando segurar de todas as formas. O setor de produção de energia elétrica não está conseguindo suprir essa demanda, né? E vem gerando uma crise de maneira insustentável. Por que isso é preocupante? E, ao meu entender, pode ser algo mais prejudicial para o mundo do que a falência da Evergrande, porque a China é a principal produtora mundial, né, de bens. Isso pode vir a afetar, sim, a cadeia de produção mundial, né? E, falando em blackout, nosso país também está correndo esse risco, né? Esperamos que isso não venha a acontecer, mas a possibilidade ela é muito grande, né, cara?